Fala pessoal, tudo bom? Juliano, AKT e AKC pela Asper Conjugação Corporativa e hoje eu estou na estrada. Já que eu estou na estrada, não dava para fazer um vídeo que não fosse no carro, né? Então ficamos aqui de dentro do carro mesmo, o melhor que a gente tem para hoje. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida de aluno de novo, tá? A dúvida que o aluno me trouxe foi a seguinte: deve existir um Kanban para cada backlog? E é isso que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Tá? Como é que funciona essa relação entre quadros, backlogs e como é que a gente faz isso? Obviamente, tudo isso sobre a minha opinião. Vamos lá? Bom, primeira coisa, precisamos esclarecer que não existem backlogs no Kanban, ou melhor, não existe a obrigatoriedade de você ter uma etapa do seu fluxo chamada backlog. Então, quando um aluno me pergunta, Juliano, nós temos backlogs no Kanban, como funcionam os backlogs do Kanban, a gente tem que começar a tentar enxergar esses símbolos novos aí pelo prisma do Kanban e nem tanto pelo prisma que o aluno está acostumado a ter no mundo dele, que é observar o mundo através de backlogs. Usualmente, quando alguém pergunta sobre backlog, ela está falando de uma lista de tarefas ou uma lista de funcionalidades ou uma lista qualquer de coisas a serem feitas. Tá? Então, parte-se de uma visão de que existem itens e que esses itens devem ser entregues para alguém. Tá? É basicamente isto. Esses itens têm algumas características, muito já foi dito, existe um trabalho enorme, por exemplo, do Mike Cohn ou do Marty Kagan, falando sobre requisitos e tudo mais, eu não vou entrar muito nisso, tá? Mas o mais importante para entender é que eles têm essa característica de que eles podem ser descartados, eles podem ser fatiados, eles podem ser priorizados, eles ganham mais prioridade, eles ganham menos prioridade, então existe essa lista ali para ser trabalhada. Por que isso não existe de maneira determinística no Kanban? O Kanban, ele não trata de simplesmente listas fixas, ou melhor, ele não trata apenas daquele pedaço que o time atua. Ele trata do pedaço que começa desde o cliente ter um problema, ou uma necessidade, ou um pedido, até o pedido ser entregue. Então tem todo o fluxo, eu não estou falando só de um pedaço, é todo o fluxo de trabalho está mapeado num fluxo do Kanban. Então nesse cenário, em que você tem as coisas mapeadas de ponta a ponta, fica difícil determinar assim qual que é a fila, onde estão essas filas, porque qualquer fila poderia ser chamada de backlog para a etapa futura. Então não tem um backlog, mas poderia ter vários backlogs que fariam sentido para aquele fluxo de trabalho. Então não tem um backlog, mas sim eu poderia ter vários backlogs, e esses backlogs seriam filas no meio do meu fluxo, então teriam várias filas. Mais uma ajeitadinha aqui no carro, gente, tá tudo diferente. Não vou nem cortar essas partes aqui para deixar para vocês o esforço que a gente tem para poder manter esse canal funcionando. Então, por favor, se inscrevam, deixem likes, deixem comentários, tá? Fundamental para a gente, é nosso pagamento para esse compartilhamento de conhecimento que a gente passa, tá bom? Seguindo. Então, olha só, nesse cenário, então, em que nós não temos essas colunas pré-determinadas dentro do processo do Kanban, dentro do fluxo do Kanban, o que seria, então, essa etapa de backlog que o aluno fala? Eu vou interpretar isto como sendo filas de trabalho. Tá? Ou melhor, demandantes. Acho que é a melhor palavra que eu poderia usar. Eu tenho diversos demandantes que estão mandando atividades para o meu fluxo de trabalho, e nesse mandar coisas para o meu fluxo de trabalho, acontece de eu ter, então, N listas que precisam ser atendidas. Tá? Então, a minha leitura sobre o que está acontecendo existe um fluxo, e eu tenho diversas demandas chegando nesse fluxo, e, portanto, eu preciso dar um jeito de administrá-las. Eu acho que eu já comentei isso em vídeos passados, mas eu não estou muito certeza, então vamos deixar essa resposta aqui bem concisa. Se eu tenho diversos fluxos passados e esses fluxos se comunicam de alguma forma, tipo, o demandante A pede alguma coisa, mas é o mesmo tipo de trabalho. O demandante B pede alguma outra coisa, mas é o mesmo tipo de trabalho. O demandante C pede outra coisa, mas é o mesmo tipo de trabalho. Não tem um problema de eu falar, então, olha, coloca tudo no mesmo quadro. Uma outra coisa que também poderia ser um fator determinante, talvez fosse a quantidade ou melhor, quantos times atuam nisso, né? Tipo, usualmente se coloca
um quadro desses físicos para cada time, ou melhor, um quadro para cada fluxo de entrega de serviço. Nesse momento que você tem um quadro para cada fluxo de entrega de serviço, é até comum você conseguir mapear todos esses tipos de demanda do mesmo fluxo de entrega. Se a gente for pegar aqui a raiz do problema, e vai parecer que eu sou um cara contra times, mas eu não sou, eu adoro a ideia de termos um time, tá? De sermos um time que atua para entregar coisas. O problema todo tá, as pessoas estão se prendendo no mundo perfeito. Existe um mundo perfeito desenhado, que seria um mundo perfeito do seguinte: olha, existe um backlog para um produto, para um demandante e um time atendendo essa entrega de serviço de ponta a ponta. Este mundo perfeito é raro, tá? Você vai encontrar, às vezes, tem startups, às vezes, que começam tão pequenas que todo mundo faz tudo e isso mantém essa certa energia. E é comum, às vezes, você conversar com o pessoal de startup, quando eles começam a crescer e começam a ter um pouco mais de interdependências, interrelações ali, vocês vê essas pessoas comentando que perderam a agilidade. Mas não é que eles perderam a agilidade, eles começaram a segregar as coisas, ou melhor, ter uma certa otimização do trabalho, que fez com que eles tivessem agora um pouco mais de espaço entre as coisas, ou seja, filas entre as partes. Mas voltando ao foco do problema. Como eu não tenho esse mundo perfeito toda vez, e tem vezes que, e a maior parte das vezes não tem mesmo, o melhor a se fazer é, vamos trabalhar com o imperfeito mesmo. O que nós temos de imperfeito então? Tem diversos demandantes pedindo coisas, e eles pedem o mesmo tipo de trabalho. Num cenário assim, então, diversos demandantes, um fluxo de trabalho, um tipo de demanda específico, eu consigo administrar isso num quadro só. Eu tenho diversos demandantes, mas cada um pede um tipo diferente de demanda. É um tipo diferente que não cabe no mesmo fluxo. Nesse caso, talvez valha a pena eu segregar em mais quadros. Tá, percebam que não tem uma resposta única aqui. Eu poderia, por exemplo, implementar um quadro em que eu tivessem algumas colunas ali, e essas colunas elas fossem rachuradas para determinados tipos e criar raias para esses tipos. Gente, as possibilidades aqui são infinitas. Tudo que você vai ter que pesar na sua avaliação é o que eu ganho, o que eu perco em colocar isso junto ou separado. Quais são os trade-offs que estão envolvidos nessa decisão? Se eu ganho mais colocando tudo junto, mesmo que isso aumente talvez o meu custo de coordenação, mas isso me traz um ganho, por que não colocar? Se eu ganho mais colocando isso de forma separada, talvez porque eu tenha N times atuando, talvez porque eu tenha diversas pessoas atuando nesse fluxo, por que não fazê-lo? O ponto todo é o que eu ganho, o que eu perco, o que vale a pena, o que não vale a pena. E coloca isso de maneira objetiva, tá? E pesa as suas decisões dessa forma. Você pode usar qualquer tipo de métrica que seja interessante para poder avaliar isso, como, sei lá, métricas de fluxo. Você pode usar até a satisfação do seu cliente através de um F4P Card, alguma coisa assim, não sei. Você pode medir isso do jeito que você achar interessante. O importante é, olha se isso está impactando o seu fluxo de trabalho, olha se isso está alterando os critérios de seleção do seu cliente para o seu serviço. Eu acho que essa é a dica fundamental. Bom, no fim das contas, eu acho que eu nem respondi o aluno direito. O ponto é, a decisão no fim das contas é sua, tá? Você vai pesar os prós e os contras. Minha visão, se eu tenho N demandantes, dá para colocar num fluxo só, se for o mesmo tipo de trabalho. Se eu tenho N tipos de trabalho, talvez valha a pena quebrar em serviços diferentes. Mas cada caso é um caso e você vai ter que avaliar os prós e os contras. Tá bom? Espero que essa dica tenha te contado bem. Fiquem com Deus. Não se esquece, se inscreve, clica no joinha, comenta, tá bom? O feedback de vocês é fundamental para esse canal funcionar. Então, de novo, fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo.